Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, falando sobre o nosso querido Gary 11, o Guardian Logística. Na verdade não é mais Guardian Logística, né? O Real Estate, antes era o Galg. Mais um mês acompanhando, e este mês eu acho que eu vou frustrar vocês, porque os meses anteriores, principalmente há 2 meses, a gente fez um baita movimento aí com esse fundo, trouxemos gestor, fiz live sobre ele, e agora parece que a gente está num momento de calmaria com o fundo, ele está assentando, na verdade, né, assentando o portfólio. O relatório melhorou demais em relação aos últimos meses, e o mais importante, eles mantiveram informações que eles colocaram no relatório passado, e eu até cheguei a questionar, porque foram pedidos que a gente fez na live. E eles colocaram no relatório, e a minha dúvida é, será que eles vão manter ou só fizeram isso uma vez e mantiveram? Isso é muito bom. Beleza? Então bora para o relatório gerencial, sem muitas emoções. O vídeo provavelmente deve ficar mais curto do que os outros, porque não temos nenhuma novidade impactante. Então bora para o relatório de abril do Gary 11. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. A única coisa ruim ainda, que é um ponto que a gente comentou na live, é a publicação. Ele foi publicado no começo de junho, o relatório de abril. Ainda estão patinando nisso. Então, se o Pedro estiver assistindo o vídeo aí, Pedro, vamos pôr em prática aquilo que a gente comentou na live, né? Precisa pelo menos colocar no mês caixa do fundo. Bom, vamos lá. Então, o fundo aí distribuiu 8,3 centavos. Isso aqui, para mim, quando eu falo do base 10, ninguém. Bom, preço da cota 8,95, patrimonial 9,05. Vamos ver aqui quanto que o Gary 11. Deixa eu ver aqui. Gary 11, 8,74. Uma pequena queda, mas acho que muito em função de hoje. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 9. Teve a questão lá do monte de. Vários tiros do governo para tributar mais, inclusive fundo imobiliário. Então, muitos fundos imobiliários acabaram caindo hoje. Então, o fundo com um pequeno deságio aí, quase no valor patrimonial. Comentários do gestor. Cota encerrou a 8,95, maior patamar registrado neste ano. Muito bom, mostrando a recuperação. Mas já no Brasil até o passado é incerto. Carteira de imóveis permanece 100% adimplente. Reajustes do Air Liquid, 2 reajustes aí, são os reajustes inflacionários. Lembrando que o GAR ele só tem contratos atípicos, então você não tem revisionais, somente os reajustes. O Gary na mídia, que entrou mês passado, que inclusive foi um pedido que eu fiz, e eles colocaram o Gary na mídia. Sobre venda de ativos, o fundo está aí buscando algumas vendas, falando que eles estão, na verdade, não tem nada ainda, mas assim que tiver, colocar em negrito aqui, né, que assim que tiver, colocam como fato relevante. E sobre o GPA Campinas, nenhuma novidade. Então, por isso que eu falei, acho que a única novidade que poderia ter em função das últimas operações seria alguma venda, mas o fundo não teve nada. E o Gary na fila do pão é algo que a gente não precisa falar. Fundo aí com guidance de 88,3 a 9 centavos, é o guidance até o final desse primeiro semestre, mas eu acredito que deva manter até o final do ano. Aqui o resultado do fundo, nada de diferente, né? É difícil, e aqui a gente explicou o que eram as despesas, né? O Pedro detalhou, mas aqui entra o que eu comentei no último vídeo de domingo sobre DRE, para vocês verem como é difícil, sem padronização, as DREs dos fundos, a gente não consegue entender, porque nenhuma delas segue uma regra. Se a gente não faz live com a gestão para explicar, a gente às vezes fica perdido. Então é muito difícil mesmo. Mas aqui, o fundo gerou 8,3, pagou 8,3, ele está bem tranquilo em relação a isso. Então, continuando aqui, portfólio do fundo, os contratos muito bons, só inquilino AAA, AA. O fundo aí cresceu bastante. Aqui os ativos, nenhuma novidade em relação ao mês passado. Eu acho que o ponto mais importante desse relatório é essa parte aqui da alavancagem, onde eles se mantiveram as explicações, falando aí sobre os 2 fundos imobiliários que o fundo tem, o Artemis e o Annecy, sendo que o Artemis é dono do Grupo Pão de Açúcar de Mateus e o Annecy é do Carrefour, e aí as posições que o Gary tem, ele tem 76% do Artemis. E aqui, pessoal, algo importante,
E a gente discutiu isso na live e eu comentei sobre isso naquelas situações onde o fundo imobiliário ele usa a posição de valores imobiliários como caixa. Exatamente por isso, porque ele pode vender pequenas participações, continua sendo dono majoritário do fundo imobiliário, mas ele levanta a caixa, pode recomprar, inclusive eles têm opção de recompra dessa porcentagem que eles venderam, então o fundo está muito tranquilo. Ele pode comprar, como eles fazem, eles compram cotas entre o Annecy e o Artemis para gerar caixa com um com o outro, super tranquilo, nada ilegal, às vezes dá a impressão que parece uma coisa meio estranha, mas eles até colocam o ecossistema aqui, funciona super bem. O fundo hoje aí, eles até colocaram 9 anos, mas aqui é um viés de frame errado, tá, Pedro? Vocês colocam 9 anos, só que na verdade a disponibilidade é 9,9, vocês arredondaram para baixo. Tem que colocar 10 anos aqui, né? 10 anos de colchão de disponibilidades, lembrando que esse colchão ele é composto por, e aqui eles colocam, né, algo que mantiveram a questão do passivo total, porque o passivo de que até 10 anos o fundo tem caixa, passado disso ele vai em algum momento vai precisar fazer emissão, vai precisar vender ativo, e a gente está falando de 10 anos. Eu não sei que fundo hoje tem um colchão de disponibilidade que nem o Gari. Aqui falando sobre o que é esse colchão de disponibilidade, caixas, fundo de renda fixa, títulos públicos, compromissadas, que eles podem usar como fundo imobiliário, ou CRI também, dos outros fundos, inclusive, tanto do Annecy quanto do Artemis. Então o fundo tá bem tranquilo, sem nenhum problema. Agora só precisamos destravar valor, né? Continuar vendendo, uma próxima janela aí aumentar o portfólio, quem sabe aí o Gari ele se transforma num ativo aí com mais de 50 imóveis, fica grande aí que nem um logístico desses grandes aí, quem sabe se torne o maior fundo aí de renda urbana que a gente tem, embora ele tenha uma parte logística, mas ele está muito mais rumando para ser um de renda urbana. Beleza, pessoal? Um fundo de varejo, na verdade, né? Beleza, pessoal? Era isso. Mais um mês aí acompanhando o Gari 11, sem novidades. Mas assim, mesmo assim, eu tenho certeza que é um vídeo que dá bastante acesso, porque tem bastante cotista do Gari. O Gari foi um dos fundos que mais cresceu, acho que é o que mais cresceu cotista aí nos últimos anos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.